Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, gêneros diferentes, de épocas e nacionalidades diferentes. Portanto, hoje, pela primeira vez, eu trago aqui uma novela gótica escrita por um dos maiores escritores, tanto americanos quanto ingleses, porque ambos os países, Estados Unidos e Inglaterra, tentam angariar o autor para o hall dos seus artistas. Estou falando de Henry James e sua novela pitoresca chamada A Volta do Parafuso. Eu não sei bem como foi que esse livro chegou à minha lista de desejos, mas de alguma forma ele apareceu por lá e uma amiga inscrita aqui do canal, chamada Mayara Santos, me deu de presente. Já mencionei no vídeo passado com o livro de Arcais. Aliás, se você ainda não assistiu, dê uma conferida. Você deve estar achando que essa minha amiga está patrocinando o canal. Vários livros que ela me dá, bem, se ela está investindo no canal, infelizmente não está tendo o retorno desejado, uma pena. E por que não está? Porque você não está curtindo o vídeo, você não está comentando, não está compartilhando. Estamos com 150 inscritos em 3 meses. Não custa nada, né? Curta, comente, compartilhe, por favor. Não precisa pagar. Muito obrigado. Mas sobre o que fala A Volta do Parafuso? Eu tive um professor, um dos melhores professores que eu já tive, Reinaldo Melo, que dizia que a leitura começa no título. E o que esse título, A Volta do Parafuso, nos sugere? Por acaso o giro do parafuso desvendaria ou traria um segredo? Ou eu havia dito que isso aqui era uma novela gótica, mas é uma história assim de terror psicológico. Quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado a esse tipo de leitura porque eu sou relativamente medroso. Mas quando a gente fala em terror psicológico, essa questão psicológica ela traz uma tensão em si. E então, a cada volta do parafuso, você exerce mais pressão sobre algo. Ou ainda, aqui no Brasil nós pensamos numa expressão que está faltando um parafuso, o parafuso está solto. Esse aí tem um parafuso a menos. Não é? Quando você tem algo relacionado à falta de normalidade, quando você faz algo que não é o esperado, não é o normal. Mas o livro não é escrito no Brasil, ele é traduzido. Como eu disse, o Henry James, grande escritor, ele nasceu nos Estados Unidos, mas viveu viajando e no fim da vida se tornou cidadão inglês. E o título em inglês é The Turn of the Screw, A Volta do Parafuso. E eu pesquisei o que significa The Turn of the Screw, se era uma expressão idiomática. E, por sinal, era. Fui lá no site de Cambridge e anotei aqui o que eles nos dizem sobre a expressão The Turn of the Screw. The turn of the screw. An action that makes a bad situation worse, especially one that forces someone to do something. Ou seja, uma ação que torna uma situação ruim ainda pior, especialmente aquela que força alguém a fazer alguma coisa. Em outras palavras, é aquele momento que você diz: chega, algo precisa ser feito. E o que seria? Então, a volta do parafuso começa com algumas pessoas numa noite de Natal, uma noite fria, contando histórias de terror. E aí, um cara, sempre existe esse cara, fala: quer história de terror? Vou contar uma. Só que a minha aconteceu de verdade. E digo mais, não vou contar hoje, porque quem me contou a história aconteceu com essa pessoa. Ela escreveu os acontecimentos e me passou o manuscrito. Vou mandar o correio passar lá em casa, trazer aqui, quando chegar eu conto. Já fica aquele clima, né? Então, quando o manuscrito chega, ele começa a ler a história, que depois foi passada para o protagonista, que era amigo de quem recebeu o manuscrito. Confuso esse começo.
A história até que é simples. A amiga do cara, que é quem escreveu e de quem nós lemos a história, uma pessoa pobre, estava procurando emprego e encontrou uma vaga dada por um homem jovem, bonito, abastado, que diz o seguinte: eu tenho 2 sobrinhos, um menino e uma menina, criancinhas, Miles e Flora. E eu preciso que alguém cuide deles porque, coitados, os pais deles morreram e eu sou uma pessoa muito ocupada, não consigo cuidar. Pago bem, é só cuidar das crianças, da educação. E é isso. Só tem uma única condição. Uma única. Eu não quero saber de nada. Não me ligue, não me mande cartas, resolva tudo sozinha. Não quero saber de reclamações. Estranho, curioso, mas a mulher aceita. Quando a mulher chega ao casarão, fica encantada, que lugar bonito, e conhece a menininha que ela vai cuidar, Flora, fica encantada, que menina educada, simpática, inteligente, um anjo de pessoa. E pergunta, como que é o menino, Miles, que ainda não chegou? E todo mundo diz o mesmo, não, ele é um pequeno lord, muito educado, muito inteligente, aprende as coisas muito fácil, lindo. E aí, um dia, chega uma carta do cara que empregou a mulher, dizendo assim, recebi essa carta da escola, nem abri, resolva. E quando ela abre, é uma carta do diretor da escola dizendo assim, o menino, Miles, precisou ser expulso da escola porque ele está prejudicando os outros alunos. Só isso. Não diz mais nada. Não é explicado qual foi o prejuízo causado por essa criança. Mas ele chega e as impressões que disseram dele eram todas verídicas. Lindo, inteligente, educado, um lord. A mulher comenta com uma velhinha que cuida do lugar lá também, e a mulher fala, não sei explicar, viu, essa carta. Passa o tempo, ela vai cuidando das crianças, tudo muito tranquilo. Até que um dia, de repente, ela olha para uma torre que tem lá na casa e vê uma pessoa que ela não tinha visto ainda em todo aquele tempo. Depois ela chega naquela mesma velhinha e fala, olha, hoje eu vi uma pessoa que eu não tinha visto ainda aqui, não sei se ele trabalha, achei muito estranho. E ela começa a descrever, é um homem alto, um homem bonito, um homem ruivo, e a velhinha só vai ficando só. A velhinha fala, meu Deus, esse homem na verdade trabalhou aqui, mas já morreu. Passa o tempo e esse cara não aparece mais naquele lugar. Até que um dia, de repente, a governanta, a mulher, a protagonista, estava passando pela casa e viu o mesmo cara do lado de fora da janela, olhando para dentro, como se estivesse procurando alguém. E ela ficou paralisada por um tempo, depois correu atrás dele e o cara sumiu. E aí depois ela conta para a velhinha de novo e ela diz, olha, eu senti que esse cara está procurando alguém. E não sou eu, não. Não sei, viu? Estou pressentindo que ele está procurando o menininho, Miles. É interessante comentar sobre esse sentimento da protagonista, porque o livro é narrado em primeira pessoa. É ela quem conta as suas visões e as suas impressões. Nós sabemos isso, já aprendemos com Machado de Assis, Dom Casmurro, que não é muito aconselhável você confiar na narração em primeira pessoa, porque é a visão do cara. Ele pode estar mentindo ou não, ele pode estar tendo alucinações ou não. E é preciso dizer aqui que, nesse A Volta do Parafuso, tudo é muito confuso. Até rimou, hein? Tudo é muito confuso. É tudo muito impreciso. E a mulher, só ela vê essas aparições. Ninguém mais vê. E mais, as aparições nunca conversam com ela, mas ela sempre sente o que eles querem dizer. É como se fosse uma pessoa assim, louca ou enlouquecendo. O tempo vai passando e um dia, num passeio, a governanta está com a menininha Flora, a menininha Flora está brincando e a governanta está sentada, olhando para baixo, até que ela começa a sentir um sentimento ruim e uma vontade de não levantar a cabeça, não levantar os olhos. Mas, atrevida, como devemos ser às vezes, ela, quando ergue os olhos, olha a menina e na frente da menina, depois de um lago,
uma mulher com um olhar assim de ódio, um olhar de raiva na direção da menina. E a menina parada olhando na direção da mulher. E aí fica aquele clima, a mulher fica paralisada, fica absorta. Não sabe o que é absorto? Vai procurar no dicionário. E de repente a mulher some. E aí a mulher de novo vai conversar com a velhinha. Nossa, você não sabe, eu vi uma mulher hoje com um olhar de ódio assim pra menina e tal. E aí a velhinha só... Então, na verdade, essa é a antiga governanta que trabalhou aqui e morreu. Não se sabe de que morreu, mas morreu. Você está substituindo uma pessoa que foi morta. Aí pronto, né? Um cara apareceu, o cara já tinha morrido. A outra mulher trabalhou lá, também já tinha morrido. E ficam aparecendo na casa. E a velhinha diz mais. E eu vou dizer outra coisa, hein? A mulher era uma megera. Não sabe o que é megera? Vai procurar no dicionário. Aproveite e procure pelo livro A Megera Domada, de Shakespeare. Fica a indicação. Mais ainda, essa mulher tinha um caso escondido com o cara que você viu também, hein? E o pior, eles faziam coisas imorais pela casa, na frente de todo mundo. E digo mais, o menino, Miles, era muito chegado ao cara que eu esqueci o nome. E a menina era muito chegada à antiga governanta. É, meus amigos. Pois bem, está criado aí, então, o mistério. Uma mansão, local grande, em que aparentemente um mal está englobando aquele lugar. Duas pessoas que, em vida, eram próximas, muito juntas. As duas eram pessoas ruins. Eu esqueci de dizer, mas a velha diz que o cara também não era gente boa, não. E essas duas pessoas estão perseguindo as crianças. E é preciso dizer aqui que as crianças, na literatura, geralmente são sinônimos de inocência. Inocência que aqui é invertida, é roubada, porque as crianças começam a ter atitudes muito estranhas, muito suspeitas, mas a protagonista não quer perguntar diretamente para as crianças e ser tratada mal, ou até traumatizá-las falando de fantasmas, de pessoas que já morreram, perguntar sobre o passado das crianças, ela não quer fazer isso. Então, é o que eu havia dito. Esse romance é tudo um dito não dito. As coisas se mostram, mas não são explicadas, você fica só pensando, você fica imaginando qual é o sentido daquilo. E isso pode ser cansativo às vezes. E nós não podemos nos esquecer daquela carta que chegou da escola, do diretor, dizendo, olha, o menino foi expulso porque ele está prejudicando as outras pessoas, ele está corrompendo as outras pessoas. E não é dito que corrupção é essa, o que é que ele fez. Então, está aí o mistério a ser descoberto pela protagonista e pelo leitor também. O que é que está causando tudo isso? Que relação as crianças têm com essas aparições, com essas pessoas que já morreram? Porque existem algumas interpretações dos próprios personagens de que as crianças não só sabem das aparições, como ainda dialogam com elas às escondidas. E também há uma interpretação da protagonista, da governanta, de que naquelas atitudes estranhas, naquelas atitudes suspeitas das crianças, na verdade, elas estejam com o espírito daqueles mortos sobre elas. Elas estão possuídas. Se isso é provado ou não, não é dito. Então, é isso que está posto. Tudo ali é um mistério. Cabe a você, leitor, descobrir ou não. Muita gente reclamou do final porque ficou... O que foi isso? Mas eu gostei do final. É um estilo assim bem à la Machado de Assis. Só que Machado de Assis é estritamente realista. O Henry James, ele é realista também, tá? Mas nesse caso é uma novela gótica de terror psicológico com questões fantásticas de seres sobrenaturais. A partir de agora eu vou dar a minha opinião, a minha impressão sobre esses eventos.
Então, a partir de agora, é por sua conta e risco. Para mim, tudo não passa de invenção da cabeça da protagonista. Por quê? Desde o começo, é só ela que vê os espíritos. A velhinha não vê, as crianças não afirmam ter visto. E mais, sempre que a protagonista vê um espírito, o espírito nunca conversa com ela, mas ela conta para os outros o que foi que ela sentiu que o espírito disse. Não, ele disse que está com raiva, ele disse que vai pegar a criança. O espírito não disse nada. É sempre ela que fica pressupondo essas coisas. Ela vê as crianças e acha que as crianças têm um complô com os espíritos. Então, para mim, tudo isso não passa de uma paranoia da personagem, infelizmente. E quanto ao mistério da carta do diretor que diz que o menino Miles estava corrompendo as outras crianças, que ele estava prejudicando as outras crianças, eu já disse que a partir de agora é spoiler, né? Há um momento que a governanta chega e fala: o que foi que você fez lá na escola? E ele diz: não sei. Eu falei que é tudo um dito, não dito aqui. E aí, ela fala: você roubou alguma coisa? Ele fala: não. O que é que você fazia? E aí ele diz: eu dizia coisas. Oh! O que você dizia? Não sei, não lembro. Ora, e você acha que o diretor ia te expulsar só pelo que você dizia? Ah, eu acho que sim. E para quem você dizia? Só para as pessoas que eu gosto. Isso para mim é muito significativo. Por quê? A gente viu que o Miles era muito chegado do cara que trabalhava lá. E o cara era muito chegado da governanta. Eles tinham um caso lá. E figuras adultas, obviamente. O menino não tinha pai, não tinha mãe, haviam sido mortos, né? O pai dos irmãos, Flora e Miles. E nós sabemos que a criança ela aprende imitando os adultos. E o que é dito sobre aqueles adultos? Que a mulher era uma megeira e o cara também não era gente boa. E que os dois tinham caso nas vistas de todo mundo ali. Então, eu penso que o menino ele tentava seduzir as outras pessoas. Porque há algumas passagens no livro que, aparentemente, ele tenta seduzir a governanta também. Pelo menos eu tive essa impressão. Então eu acho que esse é o mistério. Parte do mistério. Se era isso o que realmente acontecia, se foi isso o que realmente aconteceu, não se sabe. Fica a interpretação subjetiva de cada um. Não vou dizer o que acontece no final, mas já falei. Muita gente não gostou do final. Eu até que gostei. É um livro bem curtinho, tem apenas 170 páginas, essa edição da Nova Fronteira, capa dura essa. Mas existem várias outras edições por aí, algumas mais baratas, outras mais caras. Existem adaptações dessa história para filmes. Bem, eu já disse que eu não vejo muito filme, principalmente de terror, principalmente preto e branco. Mas dizem que existe uma adaptação chamada Os Inocentes, que é muito boa e que esclarece muito dos acontecimentos do livro. E existem adaptações de música também. Eu deixo indicada uma aqui, que aliás vou contar a história como eu conheci. Tinha um professor chamado Anderson, professor de química, de física, de matemática, e uma vez ele chegou na turma e disse assim: vocês já ouviram Heaven and Hell? Eu e minha turma do metal falamos o álbum do Black Sabbath, e ele falou: não, é o Black Sabbath com outro nome, Heaven and Hell, para homenagear o próprio álbum da banda. Pesquisa depois lá, Heaven and Hell, tem um capeta na capa. A gente nunca esqueceu, isso virou um chavão da turma, capeta na capa. Aliás, coloca a foto do capetão aqui. E uma das músicas se chama The Turn of the Screw. Muito boa música, recomendo também. Eu deixo aqui embaixo na descrição sempre o link de tudo o que eu menciono. Pois bem, quanto à linguagem do livro, A Volta do Parafuso, a linguagem do Henry James é uma linguagem truncada, cheia de vírgulas, mas assim que você pega o jeito,
você vai que vai. Mas no começo é difícil de se acostumar. E faz parte do estilo dele mesmo, porque eu já havia lido um conto do Henry James e tinha essa mesma estética, mas que combinou muito com esse tipo de história, porque você tenta descobrir, chegar à solução de um mistério, se é que você consegue, e por conta da linguagem isso vai se arrastando cada vez mais. Como eu havia dito, é um romance, uma novela de terror psicológico. Então, acontecem poucas coisas dentro da casa, mas a tensão mental é grande. E eu vou dizer, eu pessoalmente, que sou medroso, a cena do cara aparecendo atrás da janela, não esqueci até agora. Então, essa foi a indicação de hoje. A Volta do Parafuso, de Henry James. Uma novela gótica, um terror psicológico, uma história curiosa, pitoresca, não tão assustadora, mas que vale a pena ser conferida. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Estamos com 150 inscritos até agora. Pode ser pouco para vocês, mas para mim não é. Muito obrigado a quem acompanha. E é isso. Comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Então, a Volta do Parafuso começa com algumas pessoas numa noite de Natal. Nunca ouviu? Heaven and Hell? Capeta na capa. The Turn of the Screw. Não? Another face in the window to take me away from you to a place that I just won't go. É, meu amigo, capeta na capa.